Olá, boa noite. Eu sou Daniele Radermeck e hoje nós vamos continuar estudando o Livro da Esperança, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O nosso capítulo em estudo hoje é o capítulo 7, Ante o Livre-Arbítrio. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão desta noite. Em João capítulo 3, versículo 7, Jesus disse: Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16, diz: Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. E aí, Emmanuel começa. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Então, aqui, o primeiro ponto, né? Ele coloca que, assim, existem muitas pessoas que combatem a questão de que nós temos livre-arbítrio, justificando essa afirmação por conta que nós temos os casos de reencarnação compulsória, que nós somos constrangidos a nascer em determinada família, com determinadas pessoas, às vezes com pessoas que não foram, que nós não tivemos um bom relacionamento no passado, né? Nós somos presos às convenções sociais, temos preocupações incessantes para manter a energia do corpo, né? Temos a imposição do trabalho para poder nos sustentar, né? E temos que obedecer uma série de regras que a sociedade mesmo nos impõe. E aí Emmanuel nos chama a atenção para esse ponto, assim, ó, não há escola sem disciplina. Gente, quando o Chico Xavier foi começar o seu trabalho com Emmanuel, e ele pergunta para o Emmanuel o que ele precisaria ter para poder desempenhar a tarefa que estava confiada a ele, o que Emmanuel responde para ele? Chico, disciplina. Disciplina e disciplina. Então, é a disciplina que nós precisamos praticar. Então, se nós estamos hoje num mundo de expiação e de provas, que é um mundo considerado um hospital, que é um mundo considerado uma escola, que é um mundo considerado uma prisão. Essas definições estão lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos que estar atentos à questão da disciplina, porque é só através da disciplina que nós iremos conseguir alcançar o desenvolvimento moral a que nos propomos. Tanto que Emmanuel nos diz que se a gente não consegue fazer o bem de livre e espontânea vontade, que a gente faça por disciplina. Porque um dia a disciplina nos levará à execução espontânea de uma atividade. Então, a disciplina é a base de tudo, né? E Emmanuel vai continuar aqui. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas, que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que, superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo,
acumulando o suor dos semelhantes, em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem a migalha de luz que lhe mitigue as aflições das trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber, a secura de asfixiante arcabouço escabroso do deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que se desvirtuaram na fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração de si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Então, aqui, Emmanuel nos convida a fazer uma reflexão sobre como estão determinadas criaturas, o exemplo de determinadas criaturas ao fim de suas existências terrestres e as impressões que elas têm diante das escolhas que fizeram. E ele fala sobre o avarento, que acumulou moedas, que abusou do trabalho dos outros, né? Que sente que vai chegando a morte. E qual que é a realidade que vem com a morte? Que nós daqui não levamos nada. O que nós levamos são somente as coisas boas ou ruins que nós fizemos. E para que a gente tenha uma condição boa quando a gente desencarnar, nós temos que ter feito um bom plantio. Nós temos que ter praticado bem. Nós temos que ter tentado ser pessoas melhores. E a decepção daqueles que chegam ao fim da vida e percebem que isso tudo eles não angariaram e que eles vão deixar o corpo físico e vão ser arremessados para a aflição das trevas é imenso. Mas foi uma escolha que eles fizeram. Eles escolheram amontoar moedas, eles escolheram alimentar a avareza nas suas almas. Depois ele fala sobre os que trocaram os veneráveis encargos por enganos fantasiosos. É aquela história do ser feliz a qualquer preço, a minha felicidade acima de tudo. E aí nós vamos esquecendo dos compromissos que a vida nos tem conosco e que nós temos com a vida. E aí um exemplo disso tá no personagem do livro Os Mensageiros, se eu não me engano, não é o Vicente. Agora me fugiu o nome do personagem. E que ele encarna e ele deveria receber 6 irmãos de nosso lar que tinham sido seus pessoas que o ajudaram a se reajustar em nosso lar quando ele estava ali desencarnado e reencarnaram junto dele e ele deveria orientar e cuidar dessas 6 almas quando reencarnasse. E quando ele reencarna, tudo vai conforme planejado. Aos 20 anos, chega o momento dele ter que assumir 6 irmãos, 3 consanguíneos e 3 meio-irmãos. E ele resolve que não, que ele quer curtir a vida e que ele não quer nada com aquelas crianças. E ele abandona o compromisso dele em favor dos prazeres fúteis do momento. Isso aí mais tarde, ele se arrepende quando ele desencarna. Mas foi uma escolha, não é? Depois ele fala dos que abusaram da inteligência e que percebem o quanto que estavam equivocados quando eles retornam ao mundo espiritual, quando estão ali na beira do túmulo. Eles falam daqueles que desvirtuaram a fé religiosa, se isolando do mundo, porque nós aprendemos com Jesus que nós temos que estar junto das pessoas, em meio dos sofredores, praticando o evangelho. Não adianta a gente se isolar, porque isolado a gente não vai chegar em lugar nenhum.
fala daqueles que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração de si mesmos, né? Então, que acabam indo pelos caminhos que não são legais e que quando chegam lá no fim da vida estão aí caminhando, né, para as penitenciárias do sofrimento, porque tudo aquilo que eu faço que prejudique o meu próximo volta para mim. Eu respondo por isso, né? Então, o que que a gente vê com todas esses exemplos? Todos eles fizeram escolhas, né? Então, todos eles tiveram livre-arbítrio, não é? E aí, Emmanuel vai continuar. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir, educar, entender e servir. Então, nós somos livres para construir e educar, entender e servir. E somos nós que fazemos as nossas escolhas de como usar o nosso tempo e a nossa vida aqui, não é? Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios no foro da consciência, a fim de aprendermos de que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. E quando eu leio essa frase de Emmanuel, eu me lembro de Paulo de Tarso, quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é? Então, a liberdade de se fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Então, nem sempre o que eu quero fazer é o que eu devo fazer. Então, eu preciso ter discernimento daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou escolhendo, pensando na minha condição de espírito imortal. Porque nós não podemos perder de vista que a vida passageira, esta é a que nós estamos encarnados, e que a verdadeira vida é lá no mundo dos espíritos, quando nós estamos desencarnados. E nós entendemos as coisas de maneira inversa aqui. Para nós fica a impressão de que a vida passageira é lá. E não é. A vida passageira é esta. Esta aqui tem tempo para acabar. Esta aqui a gente nasce e vai viver 60, 50, 60, 70, 80, 90. Cada um vai viver um tempo, mas ela tem fim. A vida em que nós somos imortais é a vida do espírito. E é essa vida que Emmanuel está nos falando, né? E Emmanuel vai concluindo dizendo: estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então, princípio da reencarnação, lei de causa e efeito, nós reencarnamos para progredir. A lei de causa e efeito nos diz que aquilo que eu faço retorna para mim em maior ou menor intensidade, conforme eu tiver feito para o meu semelhante. Existe justiça e misericórdia de Deus, mesmo que nós tenhamos errado muito. Deus sempre abranda as nossas faltas, ameniza aquilo que nós temos que resgatar, se nós estivermos comprometidos em sermos pessoas melhores, né? Então, que a gente possa refletir sobre como temos aplicado o nosso livre-arbítrio nessa encarnação. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Nós estamos nos lembrando de que somos imortais
e que o nosso espírito, que é o imortal, precisa que façamos escolhas melhores para quando a gente deixar essa vida e estarmos em uma condição mais feliz? Então, que fique para nossa reflexão da semana. Gratidão a todos, muito obrigada e até a próxima.